Nós estamos de volta com programação nacional, falando mais sobre as manifestações que acontecem em várias cidades brasileiras. A gente teve vários momentos tensos aí nesse fim de tarde, início de noite. Alguns lugares as manifestações já se dispersaram, a situação já é mais tranquila. Nós tivemos aí informações de Brasília, de Campinas e outras capitais. Salvador também teve um pouco de tumulto no início, da noite, no finzinho de tarde. A situação já foi mais controlada. Inclusive, nós conversamos com os nossos repórteres. As equipes até de reportagem tiveram que se afastar desses momentos mais tensos para que não ocorresse nenhum risco de ferimento. Daqui a pouquinho a gente tenta falar novamente com a repórter Crisla Ikeda, ainda antes da gente terminar o programa, para saber como é que está a situação na região central de Campinas. A gente ainda não tem contato, daqui a pouquinho a gente tenta falar com a Crisla novamente. Gostaria de saber, professor, com relação às redes sociais. Tudo foi muito movimentado por meio das redes sociais, ainda está sendo alimentado por meio delas. É uma nova forma de se organizar em sociedade, é uma nova forma de se protestar, de se falar hoje aquilo que se pensa. E até que ponto vai esse poder das redes sociais? Sim, sem dúvida. As redes sociais conseguiram impulsionar essa mobilização, né? É evidente que a convocação para esses atos não apareceu, né? Na grande imprensa, nos jornais de maior circulação, enfim, né? Então é muito fácil divulgar esses eventos, convidar amigos, confirmar a presença, divulgar, espalhar isso, daí tornou-se muito fácil, com apenas um clique as pessoas conseguem realmente fazer isso, né? E vem de uma geração que não foi a cara pintada, que Não, nunca não foi. participou de um protesto tão grande, de uma Exato. manifestação de tamanha proporção. É uma nova forma de consciência. Os jovens hoje aproveitam esse momento para uma nova consciência? Ou como diferenciar isso de simplesmente um momento de grito, de reivindicação passageira? Na última grande manifestação, que foi pelo impeachment do então presidente Fernando Collor, muitos desses não eram nem nascidos, né? Então eles estão participando realmente de um protesto como esse pela primeira vez. Então para eles é tudo muito inédito. E até mesmo, né, quem, por exemplo, cobre esses eventos, tá na imprensa, muitos jornalistas não eram jornalistas naquela época, já se passaram 20 anos, enfim, né? Então, muitas pessoas foram pegas de surpresa. E há, uma grande dificuldade dessas pessoas que participam das manifestações de expressar realmente. Existe, né, um sentimento difuso de mal-estar entre essas pessoas, mas que não sabem realmente dirigir esses protestos, né? É evidente que, né, uma bandeira, por exemplo, como o combate à corrupção é sempre muito interessante, né? Mas é muito vaga. É genérica, né? Então, tão genérica quanto vaga pode se tornar também inócua, né? Já se tentaram, inclusive, em alguns momentos, organizar outras manifestações de combate à corrupção e que não foram adiante, né? Então, acabou pegando um pouco de carona também Tem que se refletir nessas um manifestações. pouquinho naquilo Então, que está se pedindo agora. eu acredito que o protesto tem que ser bem dirigido, né? A pauta da reivindicação no começo era muito clara: revogação do aumento. Isso foi feito, né? Agora, depois de muito esforço, também, foi uma né? conquista, né? Hoje deveria as pessoas comemorarem isso, né? Essa vitória do movimento popular e democrático nas ruas. E agora deveriam preparar o segundo a reivindicação, né? Que seria justamente a tarifa zero, que não é impossível. Em algumas cidades do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, existe transporte público de graça. Professor, a gente já vai continuar falando sobre isso. Eu quero só parar um pouquinho agora. A gente vai falar novamente com a repórter Crisla Ikeda, que está na região central de Campinas. Crisla, boa noite novamente. A manifestação continua por aí na região? Boa noite, Karina. Agora nós estamos num lugar bem mais tranquilo. Daqui parece que a situação está controlada. Mas, Karina, o saldo dessa manifestação para a prefeitura foi bem complicado. A prefeitura, o prédio da prefeitura foi completamente destruído, as frentes, os vidros foram quebrados, uma tentativa de invasão dos manifestantes.
Alguns pontos de ônibus também foram incendiados e uma agência de um banco na Avenida Anchieta foi depredada, foi destruída também. Além de uma escola de informática também foi invadida e tiveram computadores roubados. Então, com isso a gente conclui que não foram manifestantes apenas, também teve participação de alguns bandidos. O Crisla, você vê pessoas ainda por aí, as pessoas estão em passeata ou já houve uma dispersão muito grande do movimento que começou aí a partir das 5 horas da tarde? Ainda tem gente por aí? Não, agora a população já se dispersou, muitas pessoas deixaram os cartazes e praças públicas na grade do Hospital Irmãos Penteado, todos os cartazes que foram usados para a manifestação pacífica foram colocados lá. Então, quem estiver passando pela Júlio de Mesquita, amanhã provavelmente os cartazes continuarão lá. Crisla, obrigada pelas suas informações. Tenha uma boa noite, um bom retorno. A gente volta com mais informações também ao longo da toda a programação da Rede Século XXI, nessa sexta-feira, durante o Século News, a partir das 11h40 da manhã. A gente vai atualizar tudo o que aconteceu em vários estados brasileiros nesta quinta-feira. Uma quinta-feira de muitas manifestações, onde o clima ficou um pouco mais pesado, um pouco mais tenso, em algumas cidades, como Campinas, já caminhando para um certo controle, mas um saldo muito ruim. Doutora Adriana, num caso como esse, de tantas depredações, as fachadas, como a própria repórter disse, não são atos dos manifestantes, são pessoas que estão ali por mal, são bandidos, são vândalos, que não são as pessoas que estão reivindicando um direito. Nem sempre essas pessoas acabaram se misturando. Mas quem tem a casa ali, quem tem um comércio ali, o próprio Paço Municipal, como é que fica isso agora? Vai ter que ver um trabalho intenso da OAB nesse sentido? Quem sofre o dano sempre vai querer ser ressarcido, né? E como tudo hoje, falaram muito das redes sociais, todo mundo está com o celular gravando, não é? Geralmente são identificadas essas pessoas. Hoje em dia, né, tem formas de se identificar. Mas, por exemplo, uma pessoa que se sentiu prejudicada, ela pode tirar dúvidas, por exemplo, com a OAB da sua cidade, da sua região? Sim, o que é indicado nesse momento? Nesse momento, a pessoa, primeira coisa, assim, procurar sempre um advogado, né? Quando você quer ter a melhor informação, melhor amparo, vá procurar um advogado. Obviamente também que a OAB de Campinas, tenho certeza que também está acompanhando, preocupado, conheço o presidente, sei da capacidade lá da diretoria, preocupação com a cidade, que já é uma cidade que já vem, né, sofrendo ao longo do tempo, com a troca de prefeitos e todos os últimos escândalos de Campinas. Então, nesse momento, é muito triste ver a cidade depredada, né? Assim como tantas outras cidades. Acho que vale também as pessoas procurarem informação. Isso, sim. Na ordem dos advogados do Brasil, de cada região. E você vê que os seus repórteres aí informaram que sempre é um grupo restrito, né? Pequeno, que participa do ato e fica mais para o final, né? E toma uma proporção. Toma uma proporção, às vezes um vê alguém depredando e já chama o outro e nem sabe porque tá jogando a pedra, né? Porque a multidão costuma acompanhar, né, a violência. Então, a gente lamenta muito, nós temos uma preocupação muito séria porque amanhã está previsto para ter nas cidades de Vinhedo e Louveira, né? Então, quem nos ouve, por favor, a gente quer que seja mantido uma calma na passeata, que não tenha vandalismo, que as pessoas mostrem civilidade e respeito e consideração para os prédios públicos e para os bens particulares das pessoas desses municípios. Nós estamos no minuto final do nosso programa. Quero agradecer a todos que mandaram e-mail, a todos que participaram. Agradecer aqui a opinião do Alcino, que é de Hortolândia. Obrigada, Alcino, pelo seu e-mail. Não vai dar tempo da gente falar muito sobre ele, mas ele fala aqui, olha, por que ninguém fala do vandalismo político e da depredação do dinheiro público? Com toda certeza, a gente pensa um pouco assim também, viu, Alcino? Obrigada pela sua participação e a todos vocês. Professor, rapidamente, é um movimento que vai ser permanente? É difícil prever o desfecho dessas manifestações, né? A gente está aguardando.
Bom, quero agradecer mais uma vez a presença da doutora Adriana Maria Viel, que é presidente da OAB Vinhedo Louveira. Obrigada, doutora Adriana. Seja sempre muito bem-vinda. Bem-vindo. E o professor Pedro Arruda, cientista político, professor da PUC de São Paulo. Obrigada, professor, pela gentileza. Obrigado. Boa noite. Quero agradecer você também de casa. Fique ligado na programação da Rede Século XXI, que vai, ao longo da noite e de toda essa sexta-feira, passar as últimas notícias a respeito dessas manifestações em todo o Brasil. Obrigada pela participação, uma boa noite e até a próxima edição.